Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Mais uma vez, boa noite a todos. É uma alegria enorme poder estar aqui com vocês nessa noite. Sempre é, mas hoje tem um gostinho especial. E nós vamos estar falando nessa noite a respeito das emoções em tempo de isolamento. Nós estamos aí completando aproximadamente 5 meses de confinamento, de isolamento. Nós cantamos uma canção hoje que o Senhor me deu no mês de fevereiro desse ano, quando nós não imaginávamos ainda o que iríamos enfrentar. E ouvindo essa canção nessa noite, eu comecei a refletir, porque quando o Senhor me deu a letra dela, eu não imaginava que a pandemia viria, muito menos que eu seria acometido por esse vírus. E hoje poder cantar essa canção e saber que eu escrevi a letra em fevereiro, a sensação que eu tive é que eu escrevi a letra ontem, depois de ter passado esses últimos dias. Como essa canção ela é real e como ela tornou ainda mais forte, como as suas letras se tornaram ainda mais fortes para mim depois de ter passado esses dias. Você passar 5 meses de isolamento e no final desses 5 meses ainda ter uma intensificação desse processo, porque se passa dentro de casa 10 a 15 dias isolado num quarto, não só com a dor física, mas também com todo esse turbilhão de pensamentos que são influenciados pelo desconhecimento, pela incerteza de uma doença que, por ser nova, tem complicações no seu diagnóstico, tem complicações para se entender o tratamento. Então, o desconhecimento tem produzido tanto temor, tanta insegurança. E essa somatória de isolamento, desinformação, tem produzido uma explosão de problemas emocionais na sociedade. As pessoas estão... eu tive acesso a uma pesquisa que foi feita recentemente no Brasil. As pessoas estão completamente abaladas emocionalmente pelos dias que nós estamos vivendo. Mas hoje eu não quero concentrar ou conduzir essa palavra dizendo de todo aspecto negativo das emoções, não. Nós queremos hoje trazer luz a essa realidade, trazer uma mensagem de esperança em meio a dias de notícias tão caóticas e de tanta desinformação, como eu disse. E um dos textos que eu acho extremamente importante para que nós venhamos a refletir nesses dias, se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Antes de nós lermos, eu sempre gosto de contextualizar o que é a carta, o que é a epístola de Paulo aos Filipenses. Porque nós precisamos entender que essa epístola é chamada de epístola da alegria. Paulo repetidamente instrui a igreja a se alegrar no Senhor. Ele repetidamente instrui a igreja a se regozijar no Senhor. Agora, Paulo estava vivendo dias de pandemia? Não. Ele estava vivendo muito mais, uma situação muito mais grave do que uma pandemia. Ele estava preso na iminência de uma morte. A prisão na época de Paulo não era algo temporário. A prisão na época de Paulo aguarde porque você vai morrer. Um lugar fétido, um lugar sem nenhum tipo de condição de higiene, um frio, um ambiente úmido, desumano. E naquele lugar, sem saber qual seria a realidade do seu futuro, dali o apóstolo Paulo exortava a igreja sobre a importância de nos alegrarmos no Senhor. Ou seja, esse homem entendeu e descobriu como você enfrentar atmosferas de opressão e de medo, preservando a paz e a alegria. Então nós temos algo a aprender com Paulo. E nessa carta, nessa epístola, no capítulo 4, versículos do 6 a 8, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Você imagina você recebendo uma carta de Paulo, sabendo que Paulo estava preso, sabendo que ele estava aguardando o julgamento da sua morte, e de repente esse cara nesse estado te envia uma carta e fala assim: olha,
não fica inquieto com coisa alguma. Eu acho que o fato de receber a carta de Paulo já era um impacto violento. Porque você ser exortado por alguém que está numa situação crítica a não ficar inquieto, nós não teríamos justificativa para preservar nenhum tipo de ansiedade ou preocupação. E ele fala, por que você não fica inquieto? Porque as suas petições devem ser conhecidas diante de Deus com oração, súplica e ação de graças. Não é qualquer tipo de oração. Você faz ela se tornar conhecida diante de Deus e você termina dando ação de graças. Por quê? Porque você crê que a oração é poderosa. Ela chega diante do Senhor e ela produz transformação. Senão não faz sentido orar. Se a minha oração se transformou numa reza, se a minha oração se transformou numa repetição mecânica, é natural que eu ore e saia do meu período de oração no mesmo estado que eu entrei. Mas quando eu entendo que a minha oração é colocar diante de Deus, num diálogo onde Ele me ouve, eu concluo com ação de graças, reconhecendo, obrigado Senhor, eu sei que agora essa causa está sob o Teu cuidado. E quando você faz isso, produz uma consequência que é natural, a paz de Deus, que excede o entendimento, guarda os teus corações e os vossos pensamentos em Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo, daí Paulo dá uma outra instrução, e Paulo está orientando o quê? Como guardar os nossos pensamentos, como monitorar nossas emoções. É disso que Paulo está falando nessa carta. Ele fala assim, olha, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. No que você tem pensado ao longo dos últimos meses na sua vida. Meus irmãos, nós lemos o jornal, nós entramos na internet, nós abrimos, ligamos a TV, todas as notícias estão ligadas a produzir sobre uma sociedade temor e medo. Estatísticas cada dia piores. Quando você pensa que a cidade está caminhando para uma reabertura, fecha de novo. Como que fica a emoção das pessoas? Qualquer espirro, qualquer tosse que você está dentro de casa, você pensa, pode ser o vírus. Pessoas medindo a febre o tempo inteiro, outros tirando a pressão sem parar. É um estado de pânico provocado pela maneira que nós conduzimos os nossos pensamentos. Pare de se alimentar de más notícias em nome de Jesus. E Paulo está falando isso aqui. Ore. Coloque as suas petições e ansiedades diante do Senhor. Termine dando a Ele graças. A paz de Deus vai tomar o teu coração, mas tome cuidado, monitore os teus pensamentos. Não permita que a fonte de influência sobre o que você pensa seja negativa. Pare de se alimentar de más notícias. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, nisto pensai. Irmãos, nós precisamos aprender a controlar os nossos pensamentos. Nós estamos falando de uma temporada, de uma década de governo. Todas as vezes que nós falamos de governo, as pessoas tendem a pensar naturalmente na política. Como que você vai falar de governar uma nação se você não governa primeiramente seus pensamentos? Nós precisamos aprender a governar os nossos pensamentos. Nós precisamos aprender o filtro de onde nós recebemos informações, para que nós não sejamos bombardeados com tantas más notícias. Nós precisamos escolher quem nós decidimos ouvir. Nós precisamos crer que as nossas orações produzem diferença, efeito, porque são ouvidas pelo nosso Pai que nos ama e que cuida de nós. Avalie as fontes de onde você tem se alimentado. Existem informações que na verdade são um desserviço,
e ao invés de informar, geram medo e ansiedade. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 ao 16, o mesmo apóstolo Paulo diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu quero falar para você que está me assistindo agora: você tem a mente de Cristo. Creia nisso, se aproprie dessa verdade. E se você tem a mente de Cristo, as palavras que nós pronunciamos através da nossa boca são fruto daquilo que nós pensamos e do que a nossa mente constrói. Se nós temos a mente de Cristo, as nossas palavras têm que ser de vida e não palavras de morte. Nós somos proclamadores, a nossa boca proclama aquilo que pensamos. Se nós temos a mente de Cristo, nós não podemos ser envolvidos por um sistema de terror e começar a repetir palavras de pânico, palavras de medo, palavras de insegurança. Nós precisamos discernir esses dias no Espírito, porque quem é espiritual discerne tudo espiritualmente, mas quem é natural não tem a capacidade de entender a realidade do Espírito. Vivemos dias onde nós precisamos de uma voz de esperança. Nós não podemos ceder a esse contexto. Nós não podemos perder de vista a importância da comunhão e do valor de nós estarmos juntos. Você está percebendo que naturalmente nós estamos sendo conduzidos a um hábito de distanciamento. Daqui a pouco você vai começar a achar natural não abraçar, não beijar, não cumprimentar. Não, isso não é natural. Isso é uma realidade temporal que vai acabar. Ouça o que eu estou te dizendo, vai acabar. Nós não continuaremos afastados para sempre. Esse vírus vai refinalizar. Essa vacina vai surgir. As coisas voltarão ao normal. E o que será que Deus produziu dentro de nós ao longo desses dias? Que tipo de reflexão nós temos tido com relação à vida? Existe algo que tem acontecido já relatado nesses dias que se chama medo pré-Covid e preconceito pós-Covid. O que é o medo pré-Covid? Quem não teve tem medo de pegar. E daí, como eu tenho medo de pegar, eu vou criando um sistema de segurança particular e pessoal, que em alguns casos se transforma numa paranoia. Se você me perguntar, apóstolo Cristiano, como você pegou essa doença? Eu não sei. Eu não tive contato com ninguém infectado, ninguém. Uso máscara, passo álcool em gel continuamente, fiquei confinado na minha casa obedecendo as regras por 3 meses, saía para o supermercado. Posso ter pego no supermercado. Ninguém foi contaminado aqui na igreja. Todas as pessoas da casa que pegaram em algum ambiente. Estamos sujeitos a isso. Não podemos ficar apavorados com isso. Tomamos todos os cuidados. Cumprimos todos os protocolos. Mas a nossa segurança está no Senhor. Nós precisamos entender que a nossa segurança será o Senhor. Sempre. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a minha vida e a tua, é em vão todo cuidado. A nossa confiança, a nossa segurança sempre será no Senhor. O medo pré-Covid é tão grave quanto o preconceito pós-Covid. O que é o preconceito pós-Covid? Eu já me peguei enfrentando essa realidade. Eu já tive alta médica há aproximadamente 15 dias.
Ou seja, eu estou com o dobro da segurança necessária para sair em pública. Desde o meu 15º dia, eu já recebi do meu médico, do Dr. Felipe, falou assim: você já não transmite mais. Eu esperei 15 dias. E quando você sai na rua, você vê a pessoa cruzar com você. Se antes o distanciamento era 2 metros, agora é 4. Ô meu irmão, eu estava com tanta saudade, vamos sair para comer alguma coisa junto? Vamos ver, apóstolo, um dia a gente combina aí. Isso se chama preconceito pós-Covid. Parece que você vai seguir transmitindo o vírus para sempre. Essa desinformação é um perigo nos relacionamentos. Essa desinformação é um perigo porque a pessoa que sai dessa doença, ela já sai emocionalmente abalada, porque não é simples. E daí ela se depara com uma sociedade que não conhece o assunto e que a recebe como um bandido que saiu da cadeia, cheia de restrições, precauções e temores. Nós não podemos nos deixar ser dominados pelo medo. Todo o problema histórico da humanidade sempre foi o que a Bíblia chama de trevas. Trevas não é só a força do diabo, trevas significa ignorância e desconhecimento. Por isso Jesus é a luz do mundo, porque ele dissipa a ignorância. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque nós estamos muitas vezes escravizados pela ignorância e desconhecimento, por falta de informação. O desconhecimento da palavra nos faz ainda, eu vejo uma geração de pessoas escravas do pecado, porque foram ensinados no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja, que o homem precisa conviver com o pecado para o resto da sua vida. Eu cresci ouvindo isso. Olha, você tem 2 naturezas, é como se fossem 2 cachorros, um branco e um preto, qual você alimentar mais vai ganhar a guerra. E daí o cara passa 20 anos na pornografia, justificando pela palavra. Não, sabe como que é, né? É uma guerra. Não, isso é uma mentira. Romanos capítulo 7, que é o texto utilizado para isso, quando o apóstolo Paulo fala a respeito disso, ele está descrevendo a realidade do antigo pacto. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Mas o texto não acaba. A gente precisa entender que os capítulos são colocados na Bíblia só para uma facilidade de procura dos textos. Os textos originais não têm capítulos. Quando o capítulo 7 começa, ele não finaliza no último versículo. O que Paulo está falando segue ao capítulo 8. E no capítulo 8 ele fala assim: a lei do pecado e da morte foi vencida pela lei do Espírito e da vida. Ou seja, o pecado perdeu na cruz, Jesus venceu, o pecado não tem mais domínio sobre o homem. Eu não preciso mais viver nessa gangorra, eu não preciso mais viver nem sobre o domínio do pecado, nem sobre o domínio do medo, porque hoje o ambiente jurídico que eu vivo tem como base o Espírito de vida, a lei do Espírito e vida. Se eu vivo no ambiente jurídico de espírito e vida, eu tenho que discernir espiritualmente e tenho que manifestar vida. Nós estamos em dias onde as pessoas que não têm discernimento do espírito estão manifestando morte, estão manifestando pânico, estão manifestando terror, porque desconhecem. Nós precisamos de uma voz de esperança. Um dos grandes vícios que nós possuímos é sofrer por antecipação. Quantos aqui já se depararam com uma realidade como essa? Um diagnóstico médico, uma notícia que nem se consumou, alguma alteração no seu corpo ou no exame. Sabe o que as pessoas fazem hoje? Pegam o exame antes de levar para o médico e entra no Google. Hoje aconteceu uma coisa engraçada lá em casa. O Caio pegou um alimento para comer e estava estragado. E ele só viu que estava estragado depois que ele comeu.
pedaço de pão. Daí, a Leila e o Caio me perguntaram assim: pai, será que faz mal? Eu falei: não sei, cara, um pedaço de pão. De repente ele vem com as informações: olha, eu olhei no Google o que acontece. Eu falei: o que acontece? Olha, pai, tem várias respostas. De nada, de não acontecer nada, até câncer. Eu falei: cara, você imaginou o terrorismo que é? O que está acontecendo nesses dias? Você come um pedaço de uma comida estragada e você tem um diagnóstico do câncer que vai de nada a câncer. Você imagina quando você pega um exame de sangue sem falar com o teu médico e tenta analisar isso através do Google. Isso se chama exercício ilegal da profissão. Sabe, o homem natural não consegue entender a realidade do espírito. E você sofrer por antecipação é você dar uma sentença que Deus ainda não deu. Hoje eu falava com um amigo que o ano passado o pai dele estava enfrentando uma doença grave. E o ano passado, nessa mesma época, eu falava com ele e ele chorava e falava para mim: Kiko, o médico disse que são os últimos dias. Eu acho que tem poucos dias, não é nem meses, dias pela frente. Passaram-se mais de um ano. Ele desfrutando do pai, o pai dele forte pra caramba. Hoje eu falava com ele e falei assim: aí, de que valeu o teu choro um ano atrás? De que valeu ficar por antecipação se consumindo, achando que teria, sabe, a nossa mente, ela governa todo o nosso ser. Se nós começamos a pensar de forma equivocada, nós sofremos de forma equivocada. Antecipamos problemas que não existem. Se você está são na sua casa, se a sua família está bem, pare de ficar imaginando o que vai ser se pegar esse vírus. Não, em nome de Jesus, essa vacina dá para sair. Você não precisa se contaminar, você não precisa ficar aprisionado pelo medo. A Bíblia tem ensinamentos maravilhosos que são práticos e simples, e um deles é: cabe a cada dia o seu próprio mal. Que lição que eu aprendi na palavra quando eu entendi esse texto. Diante dos muitos problemas que muitas vezes nos sobrevêm, é fácil quando você entende esse texto, como você faz para organizar a sua mente. Eu não posso ficar pensando hoje no meu problema que vai acontecer daqui a um mês. Hoje eu enfrento o dia de hoje, e se no dia de hoje eu tive vitória, glória a Deus, eu me alegro, eu celebro. Agora tem pessoas que estão hoje, num dia de bênção, num dia de alegria, num dia de estar no culto, e estão nas suas casas sofrendo por antecipação, por causa de situações daqui a um mês. Repita comigo: cabe a cada dia o seu próprio mal. Você acorda hoje e pede solução ao Senhor para o dia de hoje. Por isso a palavra nos ensina: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso é muito mais do que o alimento natural. Senhor, me dá a palavra de governo para o dia de hoje. Me dá uma palavra de destino para o dia de hoje. Me dá uma direção de como enfrentar essa realidade no dia de hoje. E hoje eu venço o dia de hoje, e amanhã eu venço o dia de amanhã. E assim nós vivemos de vitória em vitória, de glória em glória. Os dias que nós teremos pela frente serão gloriosos. Não permita ser paralisado pela tua ignorância. A única forma de vencermos a ignorância é através da informação. E nessa noite nós queremos combater as trevas através da luz. Queremos trazer luz no teu espírito e queremos trazer luz na tua mente. Queremos trazer uma palavra de vida e uma palavra técnica
para que essa luz penetre todas as áreas da sua vida e te dê clareza que nós estamos seguros no Senhor. As pessoas falavam assim para mim: apóstolo, nos dias que os sintomas foram mais fortes, a febre alta, dor de cabeça, você não sabe se a doença vai progredir ou vai diminuir, você teve medo de morrer, você teve medo de se agravar? Nem um pouquinho. A minha luta nunca foi por medo da morte ou por medo da doença se agravar, não tinha medo disso. De alguma forma suas emoções ficam mexidas, mas nunca foi o medo de morrer. Irmãos, sem demagogia alguma, eu posso dizer para vocês como Paulo: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, eu não tenho medo da morte. Ou nós temos convicção que o Senhor tem os dias das nossas vidas contados nas suas mãos, ou hoje pode ser um vírus, amanhã pode ser o medo de sair na rua, depois de amanhã pode ser o medo de andar de avião, e sempre nós vamos estar lutando com algum tipo de temor que tenta nos paralisar. Não, nós não somos escravos do medo. Nós precisamos de clareza na vida, para tomar as nossas decisões, para estar conectado com a fonte de pensamento correto que é a mente de Cristo. Quando nós estamos conectados a uma fonte de pensamento equivocada, quando nós somos instruídos de maneira equivocada, as nossas ações vão ser equivocadas. Se você vem de uma instrução de pai e mãe que te falaram assim: olha, casamento é o seguinte, se tiver dando problema, separa, você casou para ser feliz. Se você vem de uma instrução dessa, na primeira dificuldade do seu casamento, você vai fazer o quê? Vai separar. Está certo ou errado a decisão que você tomou? Está errado, mas você teve uma instrução equivocada que te levou a uma decisão equivocada. Muitas pessoas estão desconectadas da verdade e por isso estão tomando decisões equivocadas. Muitas pessoas passaram 5 meses de pandemia e até hoje não entendem a realidade de como opera essa doença. Então, eu me deparei com a realidade do que é nesses dias, como o diagnóstico é impreciso. Você tem 3 ou 4 tipos de exame para diagnosticar, todos eles têm uma data correta para se fazer. Se você faz o exame mais caro no dia incorreto, ele vai dar um resultado negativo. Negativo não, vai dar um resultado errado. Então até para o diagnóstico, você vai só se atentar a ele no momento que você precisa. A doença está aí, todos nós corremos o risco de ser contagiados, mas aconteça o que acontecer, nós estamos seguros no Senhor. Sabe, meus irmãos, o que me conforta quando eu passo por meio de grandes problemas que já passei na minha vida, esse não vou dizer nem que foi um dos grandes, não é fácil, mas eu quero te dizer o seguinte: o que me sustenta não é um título de apóstolo, o que me sustenta não é o conhecimento teológico, o que me sustenta não é a revelação no Espírito. Eu recebia tantas mensagens, a pessoa cheio de boa intenção, tentando te ajudar, mas cada coisa que eu ouvi: apóstolo, estou doido para conversar com você. Eu imagino a quantidade de revelações e experiência nesses dias. Irmão, eu não consigo nem pensar, nem orar, nem ler a Bíblia. O cara está achando que eu estou tendo revelação, eu estava tendo alucinação. As pessoas têm uma visão de espiritualidade tão equivocada. Não é a revelação, não é a voz que eu ouvi do céu que me sustentou. Sabe o que eu quero que você entenda de mais poderoso que nós temos? É uma palavra tão simples, que o Senhor nos enviou o Espírito do Filho, que clama: Abba, Pai. A identidade de sermos filhos de Deus é o que guarda o meu coração em todo o tempo da minha vida. Eu passando aquela situação, dias difíceis de dor, eu falava assim: eu sei que o Senhor é meu Pai, que está no controle da minha vida.
Eu não me apegava, não era versículo, não era texto, não era revelação, não era nada. Era a minha identidade de filho. Por isso eu sempre digo que a patente mais alta no Evangelho é quando você descobre o que é ser filho. Jesus, ele veio trazer essa realidade, ele veio reconciliar o homem à condição de filho. Muitos de nós ainda temos uma visão religiosa do Evangelho, desconhecemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. E eu quero ler para vocês um último texto aqui para a gente já caminhar para o nosso debate. É o último texto dessa noite e com isso eu quero encerrar. Abra a sua Bíblia e eu quero te pedir que leia com atenção comigo Romanos capítulo 8. É um texto mais extenso, mas é o último texto e nós já vamos então para um bate-papo. Eu gostaria de te convidar a já começar a mandar suas palavras no nosso WhatsApp. No WhatsApp aqui da igreja ou no chat do Sonho de Deus no YouTube aí que você está da TV Rica. Comece a já mandar suas perguntas. Nós vamos ter um tempo de bate-papo e quero que seja muito instrutivo, para que nós possamos como corpo trazer luz sobre isso. Enquanto isso, nós vamos ler Romanos capítulo 8, versículos do 14 ao 39. Diz assim: mais uma vez, o meu amigo apóstolo Paulo. Se tem um cara que eu leio é o apóstolo Paulo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que nos faz ser filhos? Somos guiados pelo Espírito do Filho. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando, se nós somos filhos de Deus, é incompatível viver governado pelo medo. Se você está na sua casa preocupado, se você está na sua casa com ansiedade, se você tem temor da realidade, se apegue à tua identidade de filho, a um pai que vela pela tua vida. Não recebemos um espírito de escravidão para outra vez estares em temor. Recebemos o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de nos ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Irmãos, nós estamos em dias como esse. Sabe o que o mundo anseia? O mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus, de filhos maduros, que tenham uma voz de esperança, que falem assim: eu não estou em temor, porque eu tenho convicção que o meu Pai tem o controle de todas as coisas. Esperando a adoção, a redenção, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Será que você está aguardando sair a vacina para falar assim: agora eu tenho esperança? Não, isso não é esperança. A minha esperança, ela não está ligada ao que eu vejo. Por isso nós cantamos: aprendi a confiar sem ver. Porque a esperança que se vê não é esperança. Mas se esperamos o que não vemos, então com paciência esperamos. Tem gente que está angustiada para acabar esses dias. Não, se esperamos no Senhor, com paciência esperamos. Sem aflição, sem pressão, sem ansiedade. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele não atrasa e nem adianta. O Senhor é preciso em todas as coisas, porque da mesma maneira o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas.
Muitas vezes não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem. Todas as coisas contribuem para quem vive debaixo do propósito eterno de Deus. Esses dias recebi uma mensagem das muitas que falava assim: nossa, apóstolo Cristiano, de novo com você? Ou a mim para Deus mandar luta? Eu falei, cara, eu acho que você está tendo uma visão equivocada da vida. Você está achando que foi Deus que mandou o vírus para mim? Quando a nossa visão é equivocada, nós culpamos as pessoas erradas, inclusive a Deus. Em nenhum momento eu olhei para o céu e falei, Senhor, por que eu? Não, isso é uma realidade que está sobre o mundo. Se todos os problemas que acontecem sobre a minha vida eu imputo para Deus, na atual circunstância eu já estaria de mal dele. Nós precisamos alinhar nossa visão, irmãos. O apóstolo Paulo tinha consciência que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque aqueles que antes conheceu também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, e os que chamou justificou, e os que justificou glorificou. E o que nós vamos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, antes o entregou por nós, como também não nos dará todas as coisas. Quem vai intentar acusação contra um filho de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Ele quem morreu e ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas ao matadouro. É assim que muitas vezes as pessoas nos veem. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. E se você crê, diga amém. Não é um vírus que vai nos separar, nem do amor de Deus, nem do seu propósito eterno. Feche teus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te damos graças nessa noite. Eu quero profetizar vida sobre cada lar. Eu quero profetizar esperança sobre cada pessoa. Eu quero nessa noite romper com todo espírito de temor. Nós queremos declarar que a luz da tua palavra dissipa toda a treva, em nome de Jesus. E que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A certeza que o Senhor nos ama e tem cuidado de nós possa penetrar cada família, cada coração, cada pessoa nesse exato momento, em nome de Jesus. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.